Aos 72 anos eu soltei um grito. Era grande e pesado demais. Não do jeito que você imagina. Era a prateleira do meu guarda-roupa antigo, que desabou de repente quando tentei puxá-la sozinha. O estrondo atravessou o corredor de cimento queimado da minha casinha em Piracicaba. Fiquei parada, mão no peito, rindo do susto e do silêncio que preenche cada canto desde que ele se foi. 10 anos sem Anselmo me ensinaram a lidar com a quietude. Acordo antes do sol nascer, ponho a chaleira no fogão a lenha, passo o café no coador de pano, prendo o cabelo num coque e passo meu batom rosa clarinho, mesmo que seja só para dar um pulo na venda do Zé. É meu jeito de lembrar a mim mesma. Continuo sendo mulher. Minha cozinha continua igual ele deixou. Panelas empilhadas por tamanho, pratos alinhados, prateleiras firmes que Anselmo instalou com aquelas mãos de pedreiro cheias de cuidado. Vou deixar tudo certinho, Lourdinha. E deixava. Às vezes passo a palma da mão na madeira, como se fosse possível sentir a presença dele de novo. João, meu filho, agora mora em Campinas, e só aparece nas férias. Maria mora perto longe em Limeira. Vem aos domingos com o marido e a netinha. Ajeita uma tomada. Traz pão. Leva bolo. Quando a porta se fecha, o peso do silêncio é maior do que o do guarda-roupa de 1985. Foi Maria quem insistiu. Mãe, chega desse armário torto. Presente meu. Eu disse que não precisava, que na minha idade. Ela me olhou daquele jeito que me desmonta. A senhora merece. Na loja, a moça anotou. Quarta-feira de manhã, montador em casa. Sorri por dentro. Onde mais eu estaria? Na véspera, abri o frasco do perfume bom. O mesmo do nosso último aniversário de casamento. Dormi envolta no cheiro doce, como quem puxa um cobertor contra o frio. De manhã, me olhei no espelho. Mais branco que preto no cabelo. Marcas honestas no rosto. Mas os olhos... os olhos ainda brilhavam. Passei o batom com capricho. Ajeitei o colar de pérolas. Exagero para receber montador, eu sei. E botei um bolo de fubá no forno. Casa vazia precisa de cheiro de gente. Às 8h45, a campainha tocou. Olhei pelo olho mágico. Uniforme azul, prancheta, postura de quem sabe o que faz. Respirei fundo, abri a porta e tentei parecer natural, como se eu recebesse visitas todos os dias. Bom dia, Dona Lourdes. Sou o Rafael, da Móveis Santa Clara. Vim montar o guarda-roupa. A voz era firme, educada. Dei passagem, escondi o nervoso num sorriso e apontei o corredor. O café estava pronto. O bolo crescendo. E, sem saber, minha vida também. Antes de mergulharmos no coração de Vista Alegre, uma pequena cidade no interior de São Paulo, onde um grito abafado está prestes a quebrar o silêncio de uma vida inteira. Um pequeno convite. Se você acredita que toda história merece ser ouvida, especialmente aquelas que se escondem por trás de janelas fechadas e cortinas de fuxico, inscreva-se no nosso canal. Assim, você não perde nenhum dos segredos que estamos prestes a desvendar, um a um. Agora, voltemos ao som que mudou tudo. O som que ninguém esperava ouvir da casa de esquina. A casa de Dona Lourdes. O ar na cozinha estava denso, pesado com o cheiro de poeira antiga e madeira recém-cortada. Um sol forte de meio-dia atravessava a janela, iluminando partículas que dançavam em suspensão, como testemunhas silenciosas de um momento tenso. Lourdes, com seus 72 anos de vida marcados em linhas finas ao redor dos olhos e na firmeza de suas mãos, segurava a lateral de uma pesada porta de compensado. Seus braços, acostumados a carregar baldes de milho para as galinhas e panelas de ferro fundido, tremiam sob o peso inesperado. Do outro lado da porta estava ele, Miguel, um rapaz que não devia ter mais de 30 anos, com a pele bronzeada pelo sol do campo e músculos definidos pelo trabalho. Ele manobrava a outra extremidade da peça, tentando encaixá-la nos trilhos do novo guarda-roupa que estava montando no quarto dela. A cozinha, pequena e abarrotada, era o único lugar com espaço suficiente para lidar com as peças maiores. Só mais um pouquinho, Dona Lourdes, ele disse, a voz ofegante pelo esforço. Preciso inclinar para o meu lado. A senhora consegue segurar firme? Ela apenas assentiu, os lábios pressionados numa linha fina. O suor escorria por sua têmpora, grudando um fio de cabelo branco em sua pele. Ela podia sentir o calor que emanava do corpo dele,
O cheiro de suor limpo misturado com o perfume da madeira. Era uma presença avassaladora em seu pequeno universo. Um universo que por mais de uma década fora habitado apenas por ela, pelos fantasmas de suas memórias e pelo som constante do rádio de pilha na prateleira. O movimento foi rápido, quase imperceptível. A mão dele, calejada e forte, escorregou uma fração de centímetro. A porta de madeira, pesada como uma lápide, pendeu abruptamente para o lado de Lourdes. O peso a surpreendeu, um tranco violento que seus braços não conseguiram absorver. Seus dedos fraquejaram. Ela viu, em câmera lenta, a quina da porta descendo em direção ao seu pé descalço no chinelo de pano. Mas antes que o impacto acontecesse, um vulto se moveu. Miguel, com um reflexo impressionante, largou sua ponta e se jogou para a frente. Ele entrou em seu espaço pessoal tão rápido, tão subitamente, que o ar pareceu ser sugado para fora da cozinha. Seu corpo se chocou contra o dela, empurrando-a para trás, contra a geladeira antiga que tremeu com o impacto. Ao mesmo tempo, sua mão grande e firme agarrou a porta, detendo a queda a centímetros do chão. A madeira bateu com um baque surdo no ladrilho vermelho, mas o perigo havia passado. Lourdes estava prensada entre a geladeira fria e o corpo quente e sólido de Miguel. O rosto dele estava a centímetros do seu, a respiração ofegante soprando em sua bochecha. Ela podia ver as gotas de suor em sua testa, a preocupação genuína em seus olhos castanhos. O mundo parou. O zumbido do motor da geladeira, o cacarejar das galinhas lá fora, o tic-tac do relógio na parede. Tudo desapareceu. E foi então que aconteceu. Um som rasgou o silêncio da casa. Um som que não era ouvido ali há anos. Não foi um grito de dor ou de medo. Foi algo mais primitivo, mais profundo. Um grito agudo, um uivo de ar que estava preso em seus pulmões por uma década de solidão, de rotina, de viuvez silenciosa. Ela gritou. Um grito alto, que fez os vidros da janela vibrarem e as samambaias na varanda balançarem. Um grito de susto, de alívio, de choque pela proximidade súbita, pela vida pulsante que a havia envolvido de repente. Um grito que dizia: eu estou aqui, eu ainda sinto. Do outro lado da rua, por trás da cortina de renda, Dona Marlene, a vizinha, ouviu. E o grito de Lourdes, para ela, soou como o início de um escândalo. Para entender a magnitude daquele grito, era preciso conhecer a vida de Maria de Lourdes da Conceição nos últimos 12 anos. Sua existência era um ritual silencioso, uma coreografia repetida diariamente, com a precisão de quem não tem mais surpresas a esperar. Antes mesmo que o primeiro galo cantasse no quintal do vizinho, os olhos de Lourdes já se abriam na penumbra do quarto. Ela não precisava de despertador. O relógio do seu corpo estava sincronizado com o nascer do sol e com o peso da saudade. O primeiro ato do dia era sentar-se na beira da cama de ferro, a mesma em que dormira ao lado de Anselmo por 50 anos. O lado dele do colchão ainda tinha uma leve depressão, uma marca que o tempo se recusava a apagar e que Lourdes se recusava a permitir que um colchão novo substituísse. Ela olhava para o espaço vazio e sussurrava um bom dia, meu velho. Um hábito que nunca abandonou. Descalça, caminhava pelo piso frio de taco de madeira, seus passos ecoando suavemente na casa silenciosa. A primeira parada era a cozinha. Acendia a boca do fogão a gás com um fósforo, colocava a água para ferver na chaleira de ágata azul e então se dedicava ao ritual sagrado do café. O pó era moído na hora, num moedor manual que pertencera à sua mãe. O coador de pano, manchado pelo uso, liberava um aroma que era a alma daquela casa. Enquanto o café passava, gota a gota, ela ligava o rádio de pilha sobre a geladeira. Sempre na mesma estação de rádio AM, que tocava música sertaneja raiz e dava as notícias da região. Com a caneca esmaltada nas mãos, Lourdes ia para a varanda. Sentava-se na sua cadeira de balanço de vime, observando o céu clarear de cinza para um rosa pálido e depois para o azul intenso do interior paulista. As samambaias e avencas penduradas no teto formavam uma cortina verde, um filtro para o mundo exterior. Dali, ela via a rua de terra batida começar a ganhar vida, o padeiro passando com sua bicicleta, o leiteiro deixando as garrafas no portão, os primeiros trabalhadores caminhando em direção ao ponto de ônibus.
Depois do café, vinha o cuidado com os bichos. As 6 galinhas em seu pequeno galinheiro no fundo do quintal a recebiam com um alvoroço cacarejante. Ela lhes dava milho, trocava a água, recolhia os ovos ainda quentes. Conversava com elas como se fossem velhas confidentes. A maricota hoje botou um ovo graúdo, hein? Deve estar se achando a rainha do poleiro, dizia, sorrindo para si mesma. O resto da manhã era dedicado à casa. Varrer o quintal, regar as plantas, lavar a louça. O almoço era sempre simples. Comida de verdade, feita no fogão a lenha que ela acendia nos fundos da cozinha. Arroz soltinho, feijão temperado com toucinho, uma verdura colhida da horta e um dos ovos frescos. Comia sozinha, na mesa da cozinha, tendo o locutor do rádio como única companhia. As tardes eram as mais longas. Era quando a solidão mais pesava. Às vezes, ela se sentava na sala de estar, em frente à estante de madeira escura, e olhava para os porta-retratos. A foto do casamento, ela e Anselmo jovens, cheios de sonhos. As fotos dos filhos, Beatriz e Roberto, crescendo. As fotos dos netos, e a última foto dela com Anselmo, tirada na festa de bodas de ouro, poucos meses antes de ele partir. Ele estava mais magro, já enfraquecido pela doença, mas seus olhos ainda brilhavam ao olhar para ela. Era nessa hora que as lágrimas, silenciosas e discretas, às vezes escorriam. Para espantar a melancolia, ela se ocupava com o crochê ou com a costura. Seus dedos ágeis transformavam linhas coloridas em toalhas de mesa, panos de prato e colchas de retalhos. Eram presentes para os filhos, para os netos, para a caridade da igreja. Era uma forma de sentir que ainda era útil, que suas mãos ainda podiam criar beleza. A vida de Lourdes era isso, um ciclo de tarefas simples, de silêncio e de memória. Uma vida de paz, diziam alguns. Uma vida de resignação. Ela pensava nos momentos de maior honestidade consigo mesma. Ela não se queixava, aceitava seu destino. Era uma viúva, era uma avó, era Dona Lourdes, a senhora discreta da casa de esquina. Ninguém, nem mesmo ela, imaginava que dentro daquele corpo de 72 anos, sob as camadas de rotina e saudade, ainda existia uma mulher capaz de gritar. A ideia do guarda-roupa novo não partiu de Lourdes. Para ela, o armário antigo no quarto, com seu cheiro de cânfora e madeira velha, era como um velho amigo. Tinha sido o primeiro móvel que ela e Anselmo compraram juntos, logo depois do casamento. Suas portas rangiam como uma queixa familiar. Uma de suas gavetas emperrava no verão, e o espelho manchado refletia uma imagem fantasmagórica que já não a assustava. Era parte da paisagem de sua vida. A mudança começou com um telefonema. Numa terça-feira à tarde, o sol batia na janela da sala, fazendo a poeira dançar sobre os móveis escuros. Lourdes cochilava na poltrona, o crochê esquecido no colo, quando o toque estridente do telefone fixo a sobressaltou. Era sempre um pequeno susto. O aparelho tocava tão raramente que seu som parecia uma invasão. Alô? Ela atendeu, a voz um pouco rouca pelo sono. Mãe? Sou eu, Bia. Atrapalho? A voz de Beatriz, sua filha, soava sempre um pouco apressada, cheia da energia da cidade grande onde vivia, em Campinas. Claro que não, minha filha. Estava só descansando os olhos. Como você está? E as crianças? Estamos bem, mãe. Correndo, como sempre. O Lucas está naquela fase de provas na escola. Um estresse. A Aninha fez um escândalo hoje porque queria ir para a escola com a fantasia da Frozen. Você sabe como é. Lourdes sorriu. Sabia. A distância a impedia de participar desses pequenos dramas cotidianos, mas ela os imaginava com clareza. Criança é assim mesmo. Dê um beijo nos dois por mim. Pode deixar. Mãe, liguei por outro motivo. Estava aqui pensando. Lembra que da última vez que fui aí, comentei do seu guarda-roupa? Lourdes suspirou. Sabia onde aquela conversa ia dar. O que tem ele, Beatriz? Me serve muito bem. Mãe, por favor. Ele está caindo aos pedaços. A porta está empenada. O cupim está fazendo a festa. Outro dia a senhora me disse que uma prateleira caiu. É um perigo. E aquele cheiro de mofo não faz bem para a sua respiração. É cheiro de madeira antiga, filha. Cheiro de história. Lourdes retrucou, com uma teimosia suave. Beatriz, do outro lado da linha,
Usou o tom que sempre usava quando queria convencer a mãe de algo que considerava ser para o seu próprio bem. Um tom que misturava carinho e uma impaciência velada. Eu sei, mãe. Eu sei que a senhora e o pai compraram juntos. Mas as coisas precisam seguir em frente. Pensei em comprar um novo para a senhora. Um moderno, com portas de correr, mais espaço, mais fácil de limpar. Já até pesquisei uns modelos na internet. Internet? Eu não entendo dessas coisas. E não quero que gaste seu dinheiro comigo, Beatriz. Vocês têm suas contas, a escola dos meninos. Mãe, não é gasto, é investimento no seu bem-estar. Já está decidido. Eu vou comprar e mandar entregar aí. Eles montam na hora. A senhora só precisa esvaziar o velho. Lourdes ficou em silêncio por um instante. Sentiu uma pontada de ressentimento. Era sempre assim. Beatriz, na sua ânsia de cuidar, acabava por atropelar seus sentimentos, suas vontades. Ela não via um armário velho e perigoso. Via um santuário, um baú de memórias. Cada peça de roupa ali dentro tinha uma história. O vestido que usou no batizado de Roberto. A camisa de linho que Anselmo usava nos domingos de missa. Mãe, a senhora está aí? A voz de Beatriz a trouxe de volta. Estou, filha. Estou, respondeu, a resignação pesando em sua voz. Se você já decidiu, é para o seu bem, mamãe. A senhora vai ver como vai ficar bom. O quarto vai ficar até mais claro, mais arejado. Uma cara nova. Vida nova. Vida nova. Lourdes repetiu baixinho para si mesma, depois de desligar o telefone. A expressão soou irônica em seus lábios. Que tipo de vida nova uma mulher de 72 anos, viúva e sozinha no interior, poderia ter? A única coisa que o guarda-roupa novo traria seria o trabalho de esvaziar o antigo. E com ele, o trabalho de remexer em um passado que ela preferia manter guardado, organizado em pilhas de lembranças, atrás de uma porta rangente que só ela sabia como abrir. A decisão da filha, tomada com a melhor das intenções, parecia mais uma sentença do que um presente. A sentença de que era hora de se desfazer de Anselmo, mais uma vez. O dia anterior à chegada do armário novo foi um dia de exumação. Lourdes acordou com um peso no peito, uma sensação de dever melancólico. Depois de seu café e de sua conversa matinal com as galinhas, ela encarou a tarefa. Abriu as duas portas do velho guarda-roupa de embuia. O rangido familiar soou como um lamento. O cheiro de cânfora, cedro e do tempo escapou, envolvendo-a como uma névoa. Ela começou pelo lado dela. Tirou os vestidos floridos, todos de corte simples, que usava no dia a dia. As blusas de algodão, os conjuntos de saia e blusa para ir à missa. Dobrou cada peça com cuidado, empilhando-as sobre a cama. Encontrou no fundo de uma gaveta um lenço de seda que Anselmo lhe dera em um aniversário, há mais de 20 anos. Ela o levou ao rosto, aspirando um perfume que já não existia, mas que sua memória insistia em recriar. A parte mais difícil, no entanto, foi o lado dele, o lado de Anselmo. Estava quase vazio, mas não completamente. Beatriz, em sua eficiência prática, havia doado a maior parte das roupas dele logo após o funeral, para não ficar sofrendo, mãe, dissera. Mas Lourdes havia escondido algumas peças, relíquias de uma vida compartilhada. Ali estava o paletó de linho claro que ele usara no casamento de Beatriz. Na lapela, uma mancha quase invisível de vinho, lembrança da festa animada. Ela passou a mão pelo tecido, sentindo a textura áspera. Lembrou-se dele sorrindo, orgulhoso, conduzindo a filha ao altar. Tirou a pilha de camisas xadrez, suas favoritas para o trabalho na roça, quando ainda tinham o pequeno sítio. Estavam perfeitamente passadas e dobradas, como se ele pudesse voltar a qualquer momento para pegá-las. Em uma delas, encontrou um pequeno remendo que ela mesma fizera no cotovelo. Um trabalho de paciência e amor, costurado com linha da mesma cor, quase imperceptível. No fundo da gaveta de meias, encontrou o relógio de pulso dele, com a pulseira de couro gasta, parado. O tempo, para ele, havia parado às 3h15. Ela não sabia se da tarde ou da manhã. Não teve coragem de dar corda. Colocou-o sobre o criado mudo, ao lado de sua própria imagem de Nossa Senhora Aparecida. O verdadeiro tesouro, porém, estava escondido numa caixa de sapatos no maleiro. A caixa continha fotos soltas, cartas e documentos. Lourdes sentou-se no chão, com a caixa no colo, e mergulhou no passado.
Havia fotos em preto e branco deles jovens, namorando no coreto da praça. Fotos dos filhos bebês, gordinhos e sorridentes. Uma foto dela, grávida de Roberto, com Anselmo com a mão em sua barriga, o rosto iluminado por uma alegria serena. E então encontrou as cartas. Cartas que ele lhe escrevera na época do serviço militar, quando ficara 1 ano longe. A caligrafia caprichada, as palavras cheias de uma saudade juvenil e de promessas de um futuro juntos. Minha querida Lourdes, começava uma delas. Conta os dias nas paredes do quartel para poder voltar para os seus braços. A saudade é um bicho que rói a gente por dentro, mas pensar no seu sorriso me dá força para aguentar. Lourdes leu cada palavra, os olhos embaçados pelas lágrimas. Aquela não era a voz do homem idoso e doente que partira. Era a voz do rapaz apaixonado que a esperava no portão, que lhe roubava beijos atrás da igreja, que prometera amá-la para sempre. E ele cumprira. Ao final, no fundo da caixa, encontrou um pequeno bilhete, escrito numa folha de caderno amarelada, com a letra já trêmula dos últimos tempos. Devia ser de uma das últimas semanas de vida dele. Ela não se lembrava de tê-lo visto antes. Lourdes, se você achar isso é porque eu já fui. Não fique triste. Vivemos uma vida boa. Cuide das nossas memórias, mas não viva só delas. Ainda tem muita luz do sol para entrar pela nossa janela. Deixe ela entrar. Te amo. Seu, para sempre, Anselmo. O bilhete foi como um soco e um abraço ao mesmo tempo. Uma permissão, uma despedida, uma bênção. Ela o dobrou com cuidado e o guardou no bolso do avental. Limpou as lágrimas com as costas da mão. Olhou para o armário agora vazio, um esqueleto de madeira oco e sem vida. Talvez Beatriz estivesse certa. Talvez fosse hora de deixar um pouco de luz do sol entrar, mas a tarefa havia cobrado seu preço. Ela se sentia exausta, como se tivesse desempacotado não apenas um armário, mas uma vida inteira. Na manhã seguinte, Lourdes estava na varanda terminando seu café, quando a caminhonete branca com o logotipo da Móveis Modernolar parou em frente à sua casa. A poeira vermelha da rua subiu e demorou a assentar. Seu coração deu um pequeno salto, uma mistura de ansiedade e resignação. Era a hora. 2 homens desceram do veículo. Um mais velho, baixo e atarracado, com uma prancheta na mão. E um mais jovem, que foi para a traseira da caminhonete começar a descarregar as caixas. Foi este segundo que prendeu a atenção de Lourdes. Ele era alto, com ombros largos que preenchiam a camiseta cinza da empresa. O cabelo preto estava cortado curto, e o sol forte da manhã realçava os tons acobreados de sua pele. Ele se movia com uma eficiência tranquila, pegando as caixas de papelão compridas e pesadas com uma facilidade que denotava força e costume. Não havia pressa em seus movimentos, apenas uma competência segura. O homem mais velho caminhou até o portão. Dona Lourdes da Conceição? Sou eu mesma, ela respondeu, levantando-se da cadeira de balanço e ajeitando o vestido. Bom dia, somos da Modernolar. Viemos entregar e montar o seu guarda-roupa. Bom dia, podem entrar. Ela abriu o portão e os conduziu para dentro. O homem mais velho, que se apresentou como Carlos, o supervisor, entrou na casa, olhou o espaço no quarto e fez algumas anotações. O rapaz, Miguel, começou a trazer as caixas, uma por uma. Lourdes ficou parada na porta da sala, observando-o. Ele era cuidadoso, desviando dos móveis, pedindo licença ao passar por ela, mesmo que houvesse espaço de sobra. Com licença, senhora, ele dizia a cada viagem, a voz grave e educada. Seus olhos eram de um castanho escuro, quase preto, e tinham uma expressão serena. Havia uma decência em seu porte, uma ausência de arrogância que a surpreendeu. Miguel, leva tudo para a cozinha, que tem mais espaço para a gente separar as peças, instruiu Carlos. Enquanto Miguel empilhava as caixas na cozinha, Lourdes ofereceu água. Ele aceitou com um sorriso grato que iluminou seu rosto. Obrigado, dona Lourdes. O sol hoje está de rachar. O sorriso dele tinha algo de familiar, embora ela tivesse certeza de que nunca o vira antes. Talvez lembrasse algum dos rapazes da sua juventude, ou talvez fosse apenas a simplicidade do gesto que a desarmou. Carlos, o supervisor, não demorou. Bom, dona Lourdes, o Miguel vai ficar responsável pela montagem. Ele é o nosso melhor montador, muito caprichoso.
Qualquer coisa, é só ligar no número que está na nota. O serviço deve levar umas 3 ou 4 horas. E com isso, Carlos se foi, deixando Lourdes a sós com aquele estranho em sua casa. Um estranho que estava prestes a desmontar um pedaço do seu passado e construir algo novo no lugar. A presença dele era grande demais para a casa pequena. Ocupava não só o espaço físico, mas também o espaço sonoro, com o barulho do plástico sendo rasgado, do isopor quebrando, das ferramentas sendo organizadas no chão. Lourdes recuou para a sala, sentindo-se uma intrusa em seu próprio lar. Sentou-se na poltrona, pegou o crochê, mas seus dedos estavam desajeitados, a mente distraída. Ela ouvia os sons vindos da cozinha, os ruídos do trabalho, e por baixo deles, sentia uma corrente de algo que não conseguia nomear. Não era medo, nem desconforto. Era uma espécie de curiosidade, uma consciência aguda daquela vitalidade jovem e masculina que havia invadido seu santuário de silêncio e viuvez. Era como se, depois de anos de calmaria, uma brisa forte e inesperada tivesse entrado pela janela, balançando as cortinas e trazendo consigo o cheiro do mundo lá fora. O processo de montagem foi uma coreografia complexa e, para Lourdes, fascinante. Miguel trabalhava com uma metodologia que beirava a arte. Primeiro, abriu todas as caixas, organizando as peças de madeira no chão da cozinha como se fossem os ossos de um grande animal pré-histórico. Separou os parafusos, cavilhas e dobradiças em pequenos montes organizados, consultando o manual de instruções com breves olhadas. Lourdes, depois de um tempo fingindo ler uma revista na sala, não resistiu e foi para a porta da cozinha, observando-o. Ele parecia não notar sua presença, totalmente imerso na tarefa. Suas mãos, grandes e calejadas, moviam-se com uma precisão surpreendente, manejando a parafusadeira elétrica com a delicadeza de um cirurgião. "Precisa de alguma ajuda, meu filho?" Ela perguntou, mais para quebrar o silêncio do que por acreditar que pudesse ser útil. Ele levantou a cabeça e sorriu. "Não precisa se incomodar, Dona Lourdes, mas se a senhora quiser me fazer companhia, eu aceito." Aquele convite simples a fez dar um passo para dentro da cozinha. Ela se encostou no batente da porta, o crochê esquecido nas mãos. "Minha filha que inventou essa moda de armário novo," ela disse, como se precisasse se justificar. "O meu velho ainda estava bom." Miguel parou o que estava fazendo e olhou para ela, os olhos expressando uma compreensão inesperada. "Às vezes a gente se apega às coisas, não é? Elas guardam um pouco da gente." A frase, dita com tanta naturalidade, atingiu Lourdes em cheio. Ele não a via como uma velhinha teimosa. Ele a entendia. "Guardam mesmo," ela concordou, a voz um pouco embargada. "Aquele armário viu meus filhos crescerem. Eu imagino," ele disse, voltando ao trabalho. Mas o clima entre eles havia mudado. Já não eram apenas uma cliente e um prestador de serviço. Eram duas pessoas compartilhando um espaço e, de alguma forma, um sentimento. A primeira parte da estrutura do guarda-roupa foi montada no chão. Depois, veio o desafio de levantá-la. Era uma peça grande e desajeitada. Miguel tentou erguê-la sozinho, mas ela balançava perigosamente. "Espere," disse Lourdes, entrando em ação. "Eu ajudo. Me diga o que fazer." Ele hesitou. "A senhora tem certeza? É pesado. Tenho mais força do que pareço, rapaz. Vivi na roça a vida toda." Ele sorriu e assentiu. "Tudo bem. A senhora segura aqui, nessa ponta, só para dar equilíbrio. Quando eu disser já, a gente levanta devagar." E assim, eles começaram a trabalhar juntos. Ela segurava as peças enquanto ele as parafusava. Entregava-lhe as ferramentas que pedia. Era uma dança desajeitada, mas funcional. A proximidade era inevitável. Em vários momentos, seus braços se roçaram. Uma vez, ao se abaixarem para pegar a mesma peça, suas mãos se tocaram. A pele dela, fina e enrugada. A dele, áspera e quente. Foi um toque breve, acidental, mas que enviou um pequeno choque pelo braço de Lourdes, uma sensação que ela não sentia há tanto tempo que quase a esqueceu. Ela recolheu a mão rapidamente, o coração batendo um pouco mais forte. Ele pareceu não notar, ou fingiu não notar. Continuou trabalhando, explicando o que estava fazendo. "Essa aqui é a base. Tem que estar bem firme, senão o armário todo fica bambo. Agora vem as laterais. É a parte mais chata." Lourdes, por sua vez,
Estava hiperconsciente de tudo. Do som da respiração dele. Do jeito como o cabelo caía em sua testa quando ele se inclinava. Da maneira como os músculos de suas costas se contraíam sob a camiseta quando ele levantava uma peça pesada. Eram observações que ela não fazia há anos. Era como se uma parte de seus sentidos, adormecida pela rotina, estivesse despertando lentamente. Levar a estrutura montada da cozinha para o quarto foi o maior desafio. Eles tiveram que incliná-la, girá-la, passando-a com milímetros de folga pela porta. Foi nesse processo, nessa dança de esforço conjunto, que o incidente com a porta do guarda-roupa aconteceu. O momento em que o peso, a velocidade e o susto se combinaram para arrancar de Lourdes o grito que quebraria o feitiço de seu silêncio. A cena, que para a vizinha Dona Marlene foi apenas um som escandaloso e inexplicável, para Lourdes e Miguel foi uma sequência de eventos físicos e emocionais que se desenrolaram em segundos. Eles estavam na fase final, a instalação das grandes portas de correr. Eram as peças mais pesadas e desajeitadas de todo o conjunto. A primeira porta foi encaixada nos trilhos com relativa facilidade, mas a segunda, por algum motivo, teimava em não entrar. Acho que o trilho de cima está um pouco desalinhado, disse Miguel franzindo a testa. Vou precisar forçar um pouco. Dona Lourdes, a senhora pode só segurar a parte de baixo para ela não balançar para fora? Lourdes posicionou-se, as duas mãos firmes na base da porta de compensado. Sentiu a textura lisa e fria do material sob os dedos. Miguel subiu num pequeno banco para alcançar a parte de cima, seu corpo se esticando, a camiseta subindo um pouco e revelando uma faixa de pele bronzeada em suas costas. Pronto, vou empurrar agora, ele avisou. Ela se preparou, firmando os pés no chão. Ele empurrou. A porta não se moveu. Ele empurrou com mais força. Ouviu-se um estalo e, de repente, a roldana superior se soltou do encaixe. A mão de Miguel, que aplicava força para cima, escorregou. Foi nesse instante que a física assumiu o controle. A parte de cima da porta, agora sem sustentação, pendeu para a frente e para baixo, transformando toda a peça numa alavanca. Todo o peso, antes distribuído, concentrou-se na parte inferior, exatamente onde as mãos de Lourdes estavam. O tranco foi brutal e inesperado. Foi como se alguém tivesse de repente jogado um saco de cimento em seus braços. Seus músculos, fatigados pelo esforço anterior, não resistiram. Seus dedos se abriram. A porta começou a cair. O cérebro de Lourdes registrou 3 coisas simultaneamente. O peso insuportável, a visão da quina da madeira descendo em direção ao seu pé e um sentimento avassalador de impotência. Mas o cérebro de Miguel foi mais rápido. Movido por pura adrenalina e um instinto protetor, ele não pensou. Ele agiu. Saltou do banco. Um movimento que poderia ter torcido seu tornozelo. Mas ele não se importou. Ele entrou no espaço dela. O espaço entre ela e a porta que caía, com a velocidade de um raio. Seu ombro atingiu o dela, empurrando-a para a segurança contra a geladeira. O impacto foi firme, mas não violento. Foi um empurrão salvador. Ao mesmo tempo, seu braço direito se esticou e sua mão espalmada bateu contra a superfície da porta, amortecendo e detendo a queda a meros centímetros do chão. A madeira vibrou com a força contida. O grito de Lourdes foi a trilha sonora desse momento. Nasceu no fundo de sua alma. Foi um amálgama de tudo o que ela sentiu naquele segundo eterno. Foi o susto da porta caindo. Foi o choque do corpo dele contra o seu. Foi o alívio de ver o perigo evitado por um triz. Foi a descarga de adrenalina que inundou seu sistema. E foi, acima de tudo, a reação a uma intensidade de emoção e contato físico que ela não experimentava há mais de uma década, prensada entre a frieza metálica da geladeira e o calor ofegante do corpo de Miguel. Com o rosto dele tão perto do seu, o som simplesmente escapou. Não foi um pedido de ajuda. Foi a própria ajuda chegando de forma avassaladora. Não foi um lamento de dor. Foi a ausência de dor, quando a dor parecia certa. Foi o som da vida, em sua forma mais caótica e imprevisível, invadindo a ordem silenciosa de sua casa e de seu coração, e ecoou pela rua, livre para ser interpretado, ou mal interpretado, por quem quisesse ouvir. O eco do grito pareceu pairar na cozinha por um longo tempo depois que o som em si já havia se dissipado. Miguel recuou um passo, depois 2, criando um espaço seguro entre eles.
Seu rosto estava pálido sob o bronzeado, e a preocupação em seus olhos era palpável. Dona Lourdes, a senhora está bem? Se machucou? Meu Deus, me desculpe, foi culpa minha. Eu devia ter verificado o trilho melhor. Ele falava rápido, as palavras tropeçando umas nas outras. Lourdes encostou a cabeça na porta da geladeira, fechando os olhos por um instante. Seu coração batia descompassado no peito, um tambor selvagem que ela não conseguia controlar. Suas pernas pareciam feitas de gelatina. Ela respirou fundo 1, 2 vezes, tentando reencontrar seu centro. Eu estou bem, ela conseguiu dizer, a voz trêmula. Não me machuquei. Você foi rápido, mas eu a assustei. Eu ouvi seu grito. Ele insistiu, a culpa pesando em sua voz. Ela abriu os olhos e o encarou. Viu a sinceridade em sua expressão. Não havia nada além de preocupação genuína. O constrangimento começou a tomar o lugar do choque. Sentiu o rosto esquentar. Que papelão, ela pensou. Uma velha gritando dessa maneira por um susto bobo. Foi só o susto, meu filho. Não se preocupe, disse ela, tentando forçar uma calma que não sentia. A idade chega. A gente se assusta com qualquer coisa. Ele não pareceu convencido, mas assentiu. Com cuidado, levantou a porta e a encostou na parede. Vamos deixar isso aqui por enquanto. Acho que nós dois precisamos de uma pausa. Uma boa ideia, concordou Lourdes. E então, movida por um impulso que vinha do hábito de cuidar dos outros, ela disse: sente-se, vou passar um café fresco pra gente. Era a coisa mais natural a se fazer. Em sua casa, problemas, sustos e tristezas sempre foram curados com uma xícara de café quente e algo para acompanhar. Era a linguagem do seu afeto. Miguel pareceu hesitar, como se sentisse que estava impondo. Não precisa se incomodar, Dona Lourdes. Não é incômodo nenhum. É uma ordem, ela disse, com um pingo da antiga firmeza em sua voz. O tom autoritário, mas carinhoso, o fez sorrir e sentar-se à pequena mesa da cozinha. Enquanto Lourdes se movia pelo espaço familiar, pegando o pó, enchendo a chaleira, acendendo o fogo, o ritmo da tarefa começou a acalmá-la. O cheiro do café se espalhando pelo ar era reconfortante. Um bálsamo para os nervos à flor da pele. Lembrou-se dos pães de queijo que havia assado de manhã. Pegou a cesta de vime e a colocou na mesa. Sentaram-se em silêncio por alguns minutos. Apenas o som de suas xícaras batendo nos pires e o tic-tac do relógio. Era um silêncio diferente do silêncio solitário a que Lourdes estava acostumada. Era um silêncio compartilhado, cheio de pensamentos não ditos. Foi Miguel quem o quebrou. A voz mais calma agora. Sabe, minha avó faz um pão de queijo igualzinho a este. Ela mora em Minas. Faz tempo que não a vejo. A menção à avó dele relaxou Lourdes completamente. Ele a via assim, como uma avó. Era seguro. Era familiar. Pois quando a vir, deu um abraço nela por mim, disse Lourdes, oferecendo-lhe outro pão de queijo. Ele pegou, sorrindo. Pode deixar. Ela ia gostar da senhora. Ela também é turrona e se recusa a se livrar das coisas velhas. Lourdes riu. Uma risada genuína e enferrujada. Então somos duas teimosas. Naquela mesa de cozinha, sobre uma toalha de chita desbotada, com o cheiro de café e o gosto de queijo, algo mudou. O incidente com a porta, o grito, a proximidade forçada, tudo aquilo havia quebrado uma barreira. Eles não eram mais estranhos. Haviam compartilhado um momento de vulnerabilidade e agora compartilhavam um momento de paz. O susto havia, paradoxalmente, criado uma ponte de humanidade entre a viúva de 72 anos e o montador de móveis de 30, uma ponte que nenhum dos dois esperava ou procurava, mas que de repente estava ali, sólida e real. Do outro lado da rua, na casa de paredes amarelas e portão de ferro, Dona Marlene estava em seu posto de observação. A janela da sua sala de estar, estrategicamente posicionada, oferecia uma visão privilegiada da casa de esquina de Lourdes. A cortina de renda, impecavelmente branca, tinha uma pequena abertura, um olho mágico para o mundo, que ela manejava com a habilidade de uma espiã veterana. Marlene não era uma mulher má. Em sua própria mente, ela era uma zeladora da moral e dos bons costumes da pequena Vista Alegre. Viúva como Lourdes, mas de um tipo diferente. Uma viúva social, que preenchia seus dias com a vida dos outros, com novenas na igreja e com a troca de informações, que ela chamava de
se manter a par das novidades. Ela tinha visto a caminhonete da loja de móveis chegar. Tinha visto o rapaz alto e forte descarregar as caixas. Tinha franzido o nariz, pensando que já não se faziam mais móveis como antigamente. E claro, ela tinha ouvido o grito. O som agudo e inesperado a fez derrubar o novelo de lã no chão. Correu para a janela, o coração palpitando com uma mistura de preocupação e excitação. O que teria acontecido? Lourdes teria caído? Teria passado mal? O rapaz a teria atacado? A mente de Marlene, fértil como a terra roxa da região, produziu uma dúzia de cenários em segundos, a maioria deles dramáticos. Ela esperou, os olhos fixos na casa de Lourdes, pronta para ligar para a polícia, para o padre, para a filha de Lourdes em Campinas. Mas nada aconteceu. Não houve correria. Não houve sirenes. Apenas silêncio. Minutos depois, que pareceram horas, ela viu. Através da janela da cozinha de Lourdes, que dava para a lateral da casa, ela viu a cena. Viu Lourdes e o rapaz sentados à mesa, tomando café. Viu-os conversando. Viu Lourdes rir. Rir! Marlene não se lembrava da última vez que tinha visto a vizinha dar uma risada daquelas, solta e genuína. A preocupação de Marlene se transformou em suspeita. O grito, seguido daquela cena de camaradagem, as peças não se encaixavam em sua lógica. Um grito de socorro não terminava com café e pão de queijo. Então, que tipo de grito teria sido aquele? A imaginação de Marlene começou a trabalhar em outra direção. Lourdes era uma viúva reclusa, sempre tão discreta, tão no seu lugar. E agora, ali estava ela, de risinhos com um homem que tinha idade para ser seu neto. Um homem forte, jovem, sozinhos, dentro da casa. Ela observou por mais uma hora. Viu o rapaz voltar ao trabalho. Viu-o terminar a montagem. Viu-o sair, acenando para Lourdes na porta. E viu Lourdes ficar na varanda, olhando para a rua por onde ele se fora, com uma expressão que Marlene não conseguiu decifrar. Não era a expressão vazia de sempre. Havia algo mais ali. Um brilho? Uma leveza? Marlene afastou-se da janela, a mente fervilhando. Ela tinha uma história incompleta, cheia de lacunas, mas uma história, no entanto. E uma história, em vista alegre, era um artigo valioso, uma moeda de troca social. Naquela tarde, quando foi à padaria comprar pão, encontrou Dona Elvira, outra sentinela da vida alheia. Elvira, você não vai acreditar, começou Marlene, a voz baixa e conspiratória. Aconteceu uma coisa hoje na casa da Lourdes. A semente da fofoca, pequena e aparentemente inofensiva, foi plantada. Regada pela imaginação de Marlene e adubada pela curiosidade de Elvira, ela estava pronta para germinar e crescer, espalhando seus ramos invisíveis pela pequena e pacata cidade de Vista Alegre. A cortina de renda já havia cumprido seu papel. Agora, a história tinha ganhado vida própria. Naquela noite, a casa de Lourdes estava diferente. O ar cheirava a madeira nova e a produto de limpeza. O guarda-roupa de Imbuía, o velho companheiro de 50 anos, jazia desmontado na varanda, uma pilha de tábuas e portas esperando que a prefeitura as recolhesse na manhã seguinte. Vê-lo assim, desmembrado e exposto, causou em Lourdes uma pontada de tristeza, como se visse um amigo querido em seu leito de morte. Mas dentro do quarto, o cenário era outro. O novo guarda-roupa ocupava a parede inteira, branco, com portas de correr que deslizavam silenciosamente ao menor toque. Uma das portas era um espelho imenso, que refletia o quarto, duplicando seu tamanho e sua luz. Lourdes ficou parada em frente a ele, observando seu próprio reflexo. A mulher que a encarava de volta parecia cansada. Os cabelos brancos estavam um pouco desgrenhados, o vestido florido, amassado. Mas havia algo diferente em seus olhos. Um brilho que não era apenas o reflexo da lâmpada do teto. Ela abriu as portas. O interior era vasto, cheio de prateleiras, gavetas e cabideiros. E estava completamente, absolutamente vazio. O vazio era quase ensurdecedor. Um espaço em branco. Uma página não escrita. Por um momento, o pânico a atingiu. Como ela preencheria aquilo tudo? Suas poucas roupas, empilhadas na cama, pareciam insignificantes, perdidas diante daquela imensidão. Aquele vazio representava a ausência de Anselmo de uma forma nova e brutal. O armário antigo, mesmo depois de esvaziado, ainda continha a presença dele em seus arranhões, em seu cheiro. Este novo, liso
e impessoal, não tinha história. Não tinha alma. Ela sentou-se na cama, o olhar perdido no espaço oco, a euforia estranha que sentira durante o dia, a adrenalina do susto, o conforto da conversa com Miguel, tudo isso se dissipou, dando lugar a uma melancolia profunda. A mudança, afinal, era apenas isso, a troca de um objeto velho por um novo. Sua vida continuava a mesma, solitária, silenciosa. Foi então que seus dedos, no bolso do avental, tocaram o papel dobrado, o bilhete de Anselmo. Ela o tirou, desdobrou-o e leu as palavras novamente. A caligrafia trêmula dele parecendo mais viva sob a luz forte do quarto. Cuide das nossas memórias, mas não viva só delas. Ainda tem muita luz do sol para entrar pela nossa janela. Deixe ela entrar. Luz do sol. Ela olhou para o espelho, que refletia a janela do quarto. Imaginou a luz da manhã entrando e sendo rebatida pelo espelho, inundando o cômodo. Anselmo, de alguma forma, parecia saber. Ela se levantou. Pegou a primeira pilha de roupas, suas blusas do dia a dia, abriu uma gaveta e começou a guardá-las. Depois, os vestidos. Pendurou-os no cabideiro, deixando um bom espaço entre cada um. Pela primeira vez em anos, suas roupas não estavam espremidas, amassadas. Elas podiam respirar. Enquanto organizava suas poucas coisas naquele espaço imenso, uma nova perspectiva começou a se formar. Talvez o vazio não fosse uma ausência. Talvez fosse uma possibilidade, um convite. Lourdes não sabia o que o futuro lhe reservava. Provavelmente, nada muito diferente do que já vivia. Mas pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu que tinha espaço. Espaço em seu armário. E talvez, só talvez, um pequeno espaço em sua vida para algo novo. Não para substituir o que havia perdido, mas para acrescentar. Ela fechou as portas do guarda-roupa. A mulher no espelho pareceu um pouco menos cansada, um pouco mais ereta. Ela não sorriu, mas o peso em seus ombros parecia ter diminuído, nem que fosse apenas 1 grama. O armário estava montado. Agora, era sua vez de começar a se reconstruir. 2 dias se passaram. A rotina de Lourdes voltou ao normal, mas com pequenas alterações. O velho guarda-roupa foi levado. O cheiro de madeira nova no quarto era a primeira coisa que ela sentia ao acordar. E o silêncio em sua casa parecia de alguma forma mais profundo, mais notável, depois de ter sido quebrado pela presença e pelo trabalho de Miguel. Ela se pegava pensando nele em momentos inesperados. Enquanto coava o café, lembrava-se da conversa na cozinha. Enquanto cuidava do jardim, lembrava-se da força e do cuidado com que ele manobrava as pesadas peças de madeira. Eram pensamentos fugazes, inofensivos, mas que coloriam a monotonia de seus dias. Na sexta-feira de manhã, ela estava nos fundos do quintal, espalhando milho para as galinhas, quando ouviu o som de uma motocicleta parando em frente à sua casa. Seu coração deu um pequeno salto. Ela limpou as mãos no avental e caminhou pela lateral da casa para ver quem era. Era ele. Miguel. Estava ao lado de uma moto simples, tirando o capacete. Usava uma calça jeans e uma camiseta diferente da do uniforme, mas a presença era a mesma. Dona Lourdes, bom dia. Desculpe aparecer assim sem avisar, ele disse, um pouco sem graça. Bom dia, meu filho. Aconteceu alguma coisa? Ela perguntou, tentando manter a voz neutra. Não, está tudo bem. É que eu sou um cabeça de vento. Fui pegar minha caixa de ferramentas para um trabalho agora de manhã e dei falta de uma coisa. Tenho quase certeza que esqueci aqui na sua casa. Uma chave de boca especial. Posso dar uma olhadinha rápida na cozinha? Claro que pode. Entre. Ela o conduziu para dentro. Enquanto ele procurava ao redor de onde havia trabalhado, Lourdes sentiu-se estranhamente feliz com a interrupção. A casa, por um instante, pareceu menos vazia. Ele encontrou a ferramenta, que havia caído atrás do botijão de gás. Achei! Ufa! Essa chave me salva a vida! Ele se virou para ir embora, mas parou na porta da cozinha que dava para o quintal. Seu olhar se fixou em algo. Sua horta é muito bonita, Dona Lourdes. Tudo bem cuidado. É meu passatempo, ela disse, com um pingo de orgulho. O olhar dele, no entanto, desviou-se da horta para o pequeno portão de madeira que separava o quintal da área de serviço. O portão estava torto, pendurado por uma única dobradiça enferrujada. Lourdes o mantinha fechado com um pedaço de arame. Essa dobradiça aí já era, hein? Ele comentou, com o olho clínico de quem entende de concertos.
Oh, sim, já faz tempo. Anselmo, meu falecido marido, vivia dizendo que ia arrumar, mas... Ela deixou a frase morrer. Miguel ficou olhando para o portão por um instante, o cérebro trabalhando. Sabe, dona Lourdes, eu tenho uma furadeira e umas dobradiças novas na minha moto. Não levo nem 10 minutos para arrumar isso para a senhora. Não vou cobrar nada, é claro. Um agradecimento pelo café e pelo pão de queijo. Lourdes ficou surpresa com a oferta. Imagina, meu filho. Não quero te atrapalhar. Você disse que estava indo para um trabalho. O cliente pode esperar 10 minutos. Ele insistiu com um sorriso gentil. Me incomoda ver um portão assim pedindo para ser consertado. Coisa de gente que gosta de arrumar as coisas. Ela hesitou por um segundo, mas a gentileza dele era genuína e desarmadora. E se fosse honesta consigo mesma, ela não queria que ele fosse embora tão rápido. Bom, se não for mesmo te atrapalhar, atrapalha nada. Vai ser um prazer. E assim, Miguel foi até sua moto, pegou suas ferramentas e, em poucos minutos, estava trabalhando no pequeno portão do quintal de Lourdes. O som da furadeira era uma música estranha e bem-vinda naquela manhã. Lourdes o observava da porta, com um pequeno sorriso nos lábios. Não era sobre o portão. Era sobre o gesto. Um pequeno ato de gentileza, desinteressado, que valia mais do que qualquer grande favor. Era um lembrete de que, mesmo no mundo apressado de hoje, ainda existiam pessoas como Miguel, e uma delas estava ali, em seu quintal, consertando mais do que apenas um portão quebrado. Consertar o portão levou mais de 10 minutos. A madeira velha estava podre em alguns pontos, e Miguel teve que fazer alguns reforços. Lourdes, sentindo-se inútil apenas observando, trouxe 2 cadeiras de vime para a sombra da mangueira e um copo de limonada gelada para ele, para refrescar. O sol já está esquentando, disse ela. Ele parou o trabalho, limpou o suor da testa com as costas da mão e aceitou o copo. A senhora é quem manda, dona Lourdes. Muito obrigado. Sentaram-se à sombra, o som das cigarras começando sua sinfonia de calor. Desta vez, a conversa fluiu com mais facilidade, sem a tensão do trabalho ou o constrangimento do susto. Seu marido também gostava de mexer com essas coisas? Miguel perguntou, indicando a caixa de ferramentas com a cabeça. O coração de Lourdes se aqueceu com a menção de Anselmo. Gostava, sim. Era a paixão dele. Tinha uma pequena oficina na edícula lá nos fundos. Vivia inventando coisas, consertando os móveis, fazendo brinquedos de madeira para os netos. Era a primeira vez em muito tempo que ela falava de Anselmo com um estranho. Não como o falecido marido, uma figura de luto, mas como o homem que ele era, cheio de hobbies e paixões. Sério? Eu também adoro marcenaria, disse Miguel, os olhos brilhando de interesse. É meu hobby. Faço umas peças pequenas em casa quando sobra tempo. Mesmo? Lourdes se animou. Anselmo deixou as ferramentas todas aí. Estão guardadas, pegando poeira. A maioria eu nem sei para que serve. Um dia, se a senhora não se importar, eu gostaria de ver. Ferramentas antigas são as melhores. Tem mais história. A conversa desviou-se para as famílias deles. Miguel contou de sua avó em Minas, da saudade que sentia. Falou de sua namorada, Helena, que era professora na cidade vizinha. A menção da namorada foi dita de forma natural, e Lourdes sentiu um alívio que não soube explicar. Afastava qualquer ambiguidade, qualquer possibilidade de mal-entendido. A relação deles era o que era. Um encontro de gerações, uma amizade improvável. Lourdes, por sua vez, falou de Beatriz e Roberto, seu filho que morava no Mato Grosso e que ela via tão pouco. Falou dos netos, das saudades. Enquanto falava, percebeu o quanto guardava para si mesma. Suas conversas com Beatriz eram sempre sobre a saúde dela, sobre os problemas da filha. Com as vizinhas, eram sobre o tempo, a colheita, as notícias da paróquia. Nunca sobre seus sentimentos, suas memórias. Com Miguel era diferente. Ele ouvia de verdade com atenção, fazendo perguntas, comentando. Ele não a olhava com pena, como muitos faziam. Olhava-a com respeito, como alguém que tinha uma história para contar. Ele parece ter sido um homem muito bom, o seu Anselmo, disse Miguel, depois que ela terminou de contar uma história engraçada sobre uma pescaria desastrosa dos dois. Ele era, disse Lourdes, e pela primeira vez, a lembrança trouxe um sorriso sem a companhia imediata de uma lágrima. Era o meu companheiro. Quando o portão finalmente estava consertado,
Abrindo e fechando suavemente, sem um único rangido, o sol já estava alto no céu. Prontinho, novo em folha, disse Miguel, orgulhoso do seu trabalho. Ficou perfeito. Não sei nem como te agradecer, meu filho. Já agradeceu com a limonada e a boa conversa, dona Lourdes. Para mim já valeu o dia. Ele guardou suas ferramentas, subiu na moto e colocou o capacete. Antes de dar a partida, olhou para ela e disse: se um dia a senhora precisar de alguma outra ajuda, ou só quiser conversar, pode me ligar. Vou deixar meu número. Ele anotou o número num pedaço de papel da nota de serviço e entregou a ela. Lourdes segurou o papel entre os dedos, sentindo o calor do sol da manhã e o calor de um gesto de genuína amizade. Enquanto o som da moto dele se afastava, ela olhou para o portão consertado. Era um conserto pequeno, trivial, mas para ela simbolizava algo muito maior. Era como se uma pequena porta em sua própria vida, há muito tempo emperrada e esquecida, tivesse sido, finalmente, colocada de volta nos eixos. Em Vista Alegre, uma notícia viajava mais rápido que carro de boi em descida. A segunda visita de Miguel à casa de Lourdes, mesmo que breve e em plena luz do dia, não passou despercebida, e a semente plantada por Dona Marlene na padaria já havia encontrado solo fértil por toda a cidade. A história original: um rapaz esteve na casa de Lourdes, ouviu um grito e depois os vi tomando café, já havia sofrido mutações. Na feira de domingo, a versão que circulava entre as barracas de legumes era um pouco mais elaborada. Fiquei sabendo que a Lourdes contratou um rapaz para um serviço, contava Dona Elvira para uma esposa do farmacêutico. Mas o rapaz agora vive lá. Diz que ela até faz comidinha especial para ele. Na saída da missa, a história ganhou tons de preocupação moralista. Coitada da Lourdes, deve estar senil, cochichava uma senhora para outra, abanando-se com o folheto da missa. Se envolvendo com um rapaz tão novo. A filha dela precisa saber disso. É para protegê-la, coitada. Esses homens se aproveitam de viúvas sozinhas. Na pracinha, onde os aposentados se reuniam para jogar baralho, a conversa era mais direta e maliciosa. O Anselmo mal esfriou no túmulo e a Lourdes já botou outro para dentro de casa. Comentou um, entre uma rodada e outra de truco. E um garotão, hein? A véia tá com a corda toda. Lourdes, alheia a tudo isso, começou a notar uma mudança sutil no comportamento das pessoas. Quando caminhava até o mercadinho da esquina, as vizinhas que antes a cumprimentavam com um "Bom dia, Dona Lourdes", agora a olhavam de um jeito diferente. Algumas desviavam o olhar, outras a encaravam com uma curiosidade insistente, como se esperassem ver nela algum sinal de sua suposta nova vida. No açougue, seu Joaquim, que sempre lhe guardava os melhores pedaços de carne, fez uma piadinha que a deixou desconfortável. "E aí, Dona Lourdes, o coração anda batendo mais forte? Dizem que um amor novo rejuvenesce." Ele piscou para ela, e Lourdes sentiu o rosto queimar. Ela apenas pegou seu pacote, pagou e saiu sem responder. A pior parte era a solidão que essa nova situação criava. As poucas interações sociais que ela tinha, antes fontes de um conforto modesto, agora estavam contaminadas por um veneno invisível. Ela se sentia observada, julgada. O que eles estavam pensando? O que estavam dizendo? A ironia era que sua vida continuava exatamente a mesma. Ela ainda acordava cedo, cuidava de suas galinhas e ouvia seu rádio. A única diferença era um portão que não rangia mais e um número de telefone guardado na gaveta do criado mudo. Uma amizade nascente e inocente estava sendo torcida e transformada em algo sórdido pela imaginação de uma cidade que não tolerava desvios na rotina de seus habitantes. Lourdes começou a se recolher ainda mais. Evitava sair nos horários de maior movimento. Fazia suas compras rapidamente, de cabeça baixa. A casa, que sempre fora seu refúgio, agora parecia também uma prisão, um lugar onde ela se escondia dos olhares e dos sussurros. O grito que ela dera na cozinha, um som de pura e espontânea reação, havia se tornado um eco distorcido que a perseguia pelas ruas de sua própria cidade. Ela não havia feito nada de errado, mas estava sendo punida. Punida por ter permitido que um sopro de novidade, de vida, entrasse por uma fresta em sua porta. E em Vista Alegre, uma porta entreaberta era um convite para que todos espionassem. A fofoca, como a água, sempre encontra um caminho.
Subiu o rio, viajou pelas linhas telefônicas e, inevitavelmente, chegou aos ouvidos de Beatriz, em Campinas. A portadora da notícia foi uma prima distante, que ligou com o pretexto de perguntar sobre uma receita de bolo, mas cujo verdadeiro propósito era entregar o pacote de intrigas. Bia, não quero me meter, mas como você está longe, achei que deveria saber, começou a prima, com a falsa relutância de quem adora uma boa fofoca. Estão comentando aqui na cidade que sua mãe anda de muita conversa com um rapaz novo. Dizem que ele vive na casa dela. Teve até um dia que os vizinhos ouviram uma gritaria. Sabe como é cidade pequena, o povo aumenta, mas onde há fumaça... Beatriz desligou o telefone com o coração na mão. Sua mente, prática e protetora, imediatamente pintou o pior cenário. Um golpista. Um aproveitador que viu em sua mãe uma viúva solitária e talvez ingênua. Um alvo fácil. A história do grito a aterrorizou. Teria ele sido agressivo? Teria-a ameaçado? Ela não perdeu tempo. Ligou para a mãe imediatamente. Mãe, está tudo bem por aí? Ela perguntou, tentando soar casual, mas sua ansiedade transparecia na voz. Tudo na mesma paz de sempre, minha filha, respondeu Lourdes, que estava remendando uma toalha na máquina de costura. Mãe, eu preciso ser direta. Quem é esse homem que anda frequentando a sua casa? A pergunta, seca e acusatória, pegou Lourdes de surpresa. Ela parou de pedalar a máquina. Que homem, Beatriz? De onde você tirou isso? Não se faça de desentendida, por favor. A prima Lúcia me ligou. A cidade inteira está comentando. O montador de móveis, mãe. O que ele ainda faz aí? Dizem que ele não sai da sua casa. Lourdes sentiu uma onda de raiva e humilhação. A fofoca havia chegado à sua filha. Ela estava sendo tratada como uma adolescente leviana ou uma idosa senil. Ele não vive na minha casa, Beatriz. Que absurdo! Ele veio uma vez entregar o guarda-roupa que você mesma comprou e voltou outro dia porque esqueceu uma ferramenta e, de gentileza, consertou o portão do quintal que estava quebrado há anos. Foi só isso. E o grito que ouviram? Beatriz pressionou, a preocupação sobrepujando o tato. Ele te fez algum mal, mãe? Seja honesta comigo. A insinuação foi a gota d'água. Lourdes, que passara dias engolindo os olhares e os cochichos, explodiu. Pelo amor de Deus, Beatriz, você também vai acreditar nas fofocas da dona Marlene? O grito foi um susto. Uma porta pesada quase caiu em mim e ele me segurou. Foi um acidente. E você acha que se ele tivesse me feito algum mal, eu o receberia em casa para um café? Use a sua cabeça. A voz de Lourdes estava alta, trêmula de indignação. Era a primeira vez que ela levantava a voz para a filha em anos. Beatriz, do outro lado, ficou em silêncio, chocada com a reação da mãe. Mãe, eu só estou preocupada. A senhora está sozinha. É vulnerável. Vulnerável não quer dizer idiota. Lourdes a cortou. Eu sei me cuidar. E sei reconhecer uma pessoa boa quando vejo uma. Miguel é um rapaz decente, educado, que tem namorada e me trata com o respeito que nem a vizinhança, nem, pelo visto, a minha própria filha estão me tratando agora. A conversa terminou de forma tensa e abrupta. Lourdes desligou o telefone com as mãos tremendo. Sentou-se em sua poltrona, o coração disparado. A preocupação de Beatriz, embora nascida do amor, pareceu-lhe a pior das ofensas. Era a confirmação de que, para o mundo, inclusive para sua filha, ela já não era uma mulher completa. Era um problema a ser gerenciado, uma idosa a ser protegida de si mesma. A ligação, que deveria servir para proteger Lourdes, teve o efeito contrário. Acendeu nela uma chama de rebeldia que ela não sabia que ainda possuía. Eles achavam que ela era frágil? Eles achavam que podiam controlar sua vida e suas amizades? Eles estavam muito enganados. A viúva discreta da casa de esquina estava começando a se cansar de ser apenas isso. A indignação foi um combustível inesperado para Lourdes. Depois da conversa com Beatriz, um sentimento de teimosia fincou raízes em seu peito. Ela passou o resto do dia remoendo a injustiça da situação. À noite, mal conseguiu dormir. Mas quando o sol nasceu no dia seguinte, algo havia mudado em sua postura. Sua rebelião não foi barulhenta. Não foi um confronto direto. Foi uma série de pequenos atos que, para qualquer um de fora, poderiam parecer insignificantes, mas que para ela eram declarações de independência. Começou com o rádio. Naquela manhã,
Em vez de sintonizar na estação de música sertaneja de sempre, ela girou o dial. Passou por noticiários, programas religiosos, até parar em uma estação de MPB que mal pegava, o som cheio de chiados. Mas ali, em meio à estática, ouviu a voz de Caetano Veloso. Era uma música que ela não conhecia, mas a melodia era diferente. O sentimento era outro, e ela gostou. Depois do almoço, em vez de se sentar para o crochê, ela abriu o guarda-roupa novo, olhou para seus vestidos floridos, todos tão parecidos. Lembrou-se de um retalho de tecido azul marinho com pequenas flores brancas que guardava há anos. Um tecido que comprara para fazer um vestido, mas que sempre achou alegre demais para uma viúva. Naquele dia, ela o pegou, estendeu-o sobre a mesa e começou a cortá-lo, usando um molde antigo que ajustou com alfinetes. Decidiu que faria um vestido novo, para ela, não para ir à missa ou a um velório, apenas para ser usado. No fim da tarde, ela fez algo ainda mais ousado. Pegou o pedaço de papel com o número de Miguel e discou no telefone. Seu coração martelava enquanto esperava. Alô? A voz dele soou do outro lado. Miguel? É a Dona Lourdes, ela disse, a voz um pouco incerta. Dona Lourdes, que surpresa boa. Aconteceu alguma coisa? O portão deu problema? Não. Está tudo perfeito. Ela se apressou em dizer. Eu liguei para te fazer um convite. Lembra que você disse que gostava de marcenaria e queria ver as ferramentas do meu falecido marido? Lembro, claro. Pois então, eu estava pensando, se você tiver um tempo no sábado de manhã, poderia vir aqui. Eu te mostro a oficina. E a gente pode tomar um café. Houve uma pausa do outro lado da linha. Por um segundo, Lourdes se arrependeu. Teria sido ousada demais? Mas então ele respondeu, a voz cheia de calor. Eu vou adorar, Dona Lourdes. Sábado de manhã está perfeito. Que horas é melhor para a senhora? Ao desligar o telefone, Lourdes sentia uma mistura de pavor e euforia. Ela havia deliberadamente desafiado as expectativas. Havia convidado o rapaz para sua casa novamente, que a vizinhança falasse, que sua filha se preocupasse. Ela não estava fazendo nada de errado. Estava apenas resgatando um pedaço de si mesma. A mulher que gostava de conversar, que gostava de ter companhia, que não queria passar todos os sábados de sua vida sozinha. Sua pequena rebelião era silenciosa, mas poderosa. Era a rebelião de usar um vestido novo, de ouvir uma música diferente. E, acima de tudo, a rebelião de escolher a própria companhia. Era Lourdes dizendo ao mundo, e a si mesma, que sua história ainda não havia terminado. No sábado de manhã, Lourdes acordou mais cedo que o habitual. Havia uma energia nervosa em seus movimentos. Ela assou um bolo de fubá, o preferido de Anselmo, fez café fresco e, pela primeira vez, vestiu o vestido azul marinho que acabara de costurar. Olhou-se no espelho do guarda-roupa novo. O corte era simples, mas a cor realçava o branco de seus cabelos e dava um brilho diferente aos seus olhos. Ela se sentiu bonita, uma palavra que não usava para se descrever há décadas. Pontualmente às 9, Miguel chegou em sua moto. Ele usava jeans e uma camisa polo e trazia nas mãos um pequeno vaso de violetas. Para a senhora, ele disse, entregando as flores com um sorriso tímido, para agradecer o convite. Lourdes ficou sem palavras por um momento. Ninguém lhe dava flores desde Anselmo. Não precisava, meu filho. Mas são lindas. Obrigada. Ela colocou as flores num copo com água sobre a mesa da cozinha. O pequeno gesto de gentileza dele pareceu validar sua decisão de convidá-lo. Depois do café com bolo, que ele elogiou efusivamente, ela o levou para a edícula nos fundos do quintal. Era um cômodo pequeno, que Anselmo construíra com as próprias mãos. A porta estava emperrada, e Lourdes teve que usar o ombro para abri-la. O ar lá dentro era parado, com um cheiro forte de serragem, óleo e poeira. A luz entrava por uma pequena janela, iluminando as ferramentas penduradas na parede em uma ordem meticulosa. Havia serrotes de todos os tamanhos, plainas, formões, um torno de madeira coberto por um plástico. Na bancada, uma morsa de ferro estava presa, e ao redor, potes de vidro com parafusos e pregos separados por tamanho. Era um santuário congelado no tempo. O santuário de Anselmo. Miguel entrou no cômodo com a reverência de quem entra numa igreja. Ele não tocou em nada de imediato.
Apenas olhou, absorvendo o ambiente. Nossa! Ele sussurrou. Isso aqui é incrível. Ele se aproximou da parede de ferramentas. Olha esse serrote de costas. É um antigo, de aço bom. E essa plaina manual. Hoje em dia é difícil achar uma com essa qualidade. Seus dedos tocaram as ferramentas com conhecimento e admiração. Ele pegou um formão, sentindo o peso, analisando o fio da lâmina. Lourdes observava da porta, o coração apertado de emoção. Ver alguém apreciar o legado de seu marido daquela forma era reconfortante. Miguel não via apenas ferramentas velhas. Ele via a história e a paixão de outro homem. Ele fez essa bancada, disse Lourdes apontando. E aquele banquinho ali no canto. Fez para o nosso neto quando ele era pequeno. Miguel pegou o banquinho de madeira maciça. Era simples, mas perfeitamente encaixado, sem um único prego, apenas cavilhas de madeira. O encaixe é perfeito. Seu Anselmo era um mestre. Eles passaram mais de 1 hora ali dentro. Miguel fazia perguntas, e Lourdes respondia, contando as histórias por trás de cada ferramenta, de cada projeto, a plaina que Anselmo ganhara do pai, o torno que ele comprara a prestações com o dinheiro da venda de uma safra de milho. O cheiro da serragem parecia trazer Anselmo de volta à vida, não como um fantasma triste, mas como o artesão habilidoso e apaixonado que ele fora. A oficina, que para Lourdes era apenas um depósito de memórias empoeiradas, transformou-se, através dos olhos de Miguel, num lugar de admiração e de vida. A paixão compartilhada pela madeira criou uma ponte entre o homem que partira e o jovem que estava ali, unindo-os num respeito mútuo que transcendia o tempo. Naquele momento, Lourdes entendeu. A amizade deles não era um desrespeito à memória de Anselmo. Pelo contrário, era uma forma de honrá-lo, de manter viva a chama de suas paixões, compartilhando-as com alguém que as compreendia. A oficina, antes um mausoléu, voltava a ser um lugar de inspiração. A visita de Miguel no sábado, é claro, não passou despercebida. Dona Marlene, de seu posto de observação, registrou a hora da chegada, a hora da saída e o detalhe crucial das flores. Para ela, aquilo era a prova cabal. Flores. Aquilo não era mais uma simples relação de prestador de serviço. Aquilo, em sua mente, tinha nome. Ela esperou a poeira da moto de Miguel assentar e, incapaz de conter sua preocupação, atravessou a rua. Encontrou Lourdes na varanda, regando as samambaias, com um sorriso no rosto que Marlene não via há anos. Lourdes, minha querida, começou Marlene, a voz melosa como um doce de leite. Vim ver se você estava bem. Vi o rapaz saindo daqui. Lourdes parou de regar as plantas e virou-se para a vizinha, o regador ainda na mão. Ela sabia exatamente o que estava por vir, mas, desta vez, não sentiu medo nem vergonha, apenas um cansaço profundo daquela mesquinhez. Estou ótima, Marlene. Obrigada por perguntar, respondeu, a voz calma e firme. É que a gente se preocupa, sabe? Continuou Marlene, aproximando-se do portão. Uma mulher sozinha, recebendo um homem tão novo em casa? O povo fala, Lourdes, e falam coisas que não são boas. Estão dizendo que você está deslumbrada, que não está se dando ao respeito. A acusação, tão direta, teria feito a antiga Lourdes recuar, gaguejar, tentar se explicar. Mas a Lourdes do vestido azul marinho, a Lourdes que havia reaberto a oficina de Anselmo, apenas arqueou uma sobrancelha. E desde quando a sua preocupação ou a opinião do povo paga as minhas contas ou me faz companhia nas noites solitárias, Marlene? A resposta pegou Marlene de surpresa. Ela esperava lágrimas, negações, uma vítima. Encontrou uma fortaleza. Mas, Lourdes, é pela sua reputação, pela memória do Anselmo. Ela insistiu, jogando sua última carta. A menção de Anselmo endureceu o olhar de Lourdes. Não ouse falar do meu marido, disse ela, a voz baixa, mas cortante como vidro. Anselmo era um homem bom e inteligente. Ele saberia reconhecer um amigo sincero quando visse um. Miguel é isso, um amigo, um rapaz decente que me respeita mais do que muitas pessoas que me conhecem a vida inteira. Ela deu um passo à frente, aproximando-se do portão, e olhou Marlene diretamente nos olhos. Eu vivi mais de 70 anos, Marlene. Enterrei um marido, criei 2 filhos, tenho netos,
Acho que já ganhei o direito de escolher com quem eu tomo uma xícara de café na minha própria casa, sem ter que pedir a sua permissão ou a de ninguém. Se o que te incomoda é ver um pingo de alegria na vida de uma viúva, então o problema não é meu, é seu. Lourdes virou-se, voltou para sua cadeira de balanço e pegou o regador novamente, tratando as samambaias com uma calma deliberada, como se a conversa tivesse terminado. Marlene ficou parada na calçada, a boca entreaberta, completamente derrotada. Ela não tinha mais argumentos. Havia ido armada para uma batalha de fofocas e encontrado uma mulher armada de dignidade e autorrespeito. Sem dizer mais uma palavra, ela deu meia volta e atravessou a rua, a cabeça baixa. Naquele momento, Lourdes sentiu uma leveza que não era apenas alívio. Era poder. O poder de definir os próprios termos, de traçar os próprios limites. Ela não precisava gritar para ser ouvida. Às vezes, a voz mais poderosa é aquela que fala a verdade com calma, na própria varanda, em um sábado de manhã. A festa do Divino Espírito Santo era o maior evento social de Vista Alegre. Todos os anos, em maio, a Praça da Matriz se enchia de barracas de comidas típicas, música ao vivo e gente de toda a região. Para Lourdes, a festa era uma lembrança agridoce. Era o lugar onde ela e Anselmo haviam dançado pela primeira vez. Nos últimos 12 anos, ela não tivera ânimo para ir. Assistia à queima de fogos da sua varanda e depois se recolhia. Mas naquele ano, algo era diferente. A cidade inteira sussurrava sobre ela. Ir à festa seria como entrar na jaula dos leões. E foi exatamente por isso que ela decidiu que iria. A ideia surgiu durante uma ligação com Miguel na semana seguinte. Ela contou, rindo, sobre sua conversa com Dona Marlene. Ele riu junto, admirado com a coragem dela. A senhora é mais forte que muito homem que eu conheço, Dona Lourdes. Ele disse. É o que a vida faz com a gente, ela respondeu. E então, um impulso tomou conta dela. Miguel, no próximo sábado é a festa do Divino aqui na cidade. Você e sua namorada gostariam de vir? Minha filha Beatriz vem com a família. Seria uma boa oportunidade para todos se conhecerem. Para as pessoas verem que não há nada de errado. O convite era um movimento estratégico e corajoso. Ela não estava apenas convidando um amigo para uma festa. Estava planejando uma apresentação pública, um ato para calar os boatos de uma vez por todas. Miguel aceitou na hora. Será uma honra, Dona Lourdes. Helena vai adorar. No sábado da festa, Beatriz chegou com o marido e os filhos. A conversa inicial foi um pouco tensa. Beatriz ainda estava digerindo a repreensão que levara da mãe ao telefone. Mãe, a senhora tem certeza disso? Perguntou Beatriz, enquanto se arrumavam para ir à praça. O povo todo vai estar lá olhando. É por isso mesmo que vamos, minha filha, respondeu Lourdes, ajeitando o vestido azul marinho que ela decidira usar para a ocasião especial. Deixe que olhem. Vão ver uma mulher com sua família e seus amigos. Eles foram para a praça. Como previsto, os olhares se viraram para eles. Cochichos seguiam o grupo como um enxame de abelhas. Lourdes caminhou de cabeça erguida, segurando a mão de sua neta. Miguel e Helena chegaram logo depois. Helena era uma moça sorridente e simpática, que imediatamente abraçou Lourdes. É um prazer finalmente conhecê-la, Dona Lourdes. O Miguel fala da senhora o tempo todo. Lourdes apresentou o jovem casal à sua filha. Beatriz, vendo Helena, vendo a interação natural e respeitosa entre todos, sentiu a armadura de sua preocupação derreter. Ela viu o que a cidade inteira se recusava a ver. Uma amizade genuína. O grupo caminhou pela praça. Compraram maçã do amor para as crianças. Comeram pastel. Beberam quentão. Lourdes, pela primeira vez em mais de uma década, estava no coração da festa, rodeada de pessoas que amava e de novos amigos. O momento crucial aconteceu perto da barraca da pescaria. Dona Marlene e seu grupo de sentinelas estavam lá, observando de longe. Lourdes, com uma coragem que nem ela sabia que tinha, pegou Beatriz por um braço e Miguel pelo outro e caminhou na direção delas. Marlene, Elvira, boa noite, disse Lourdes, com um sorriso sereno. Quero apresentar a vocês meu amigo, Miguel. E esta é a namorada dele, Helena. Miguel, estas são minhas vizinhas. Miguel e Helena cumprimentaram as senhoras com educação. A cena desarmou completamente o grupo da fofoca. Diante da realidade,
a filha ao lado, a namorada presente. A fantasia maliciosa que haviam criado se desfez como fumaça. Marlene gaguejou um boa noite, visivelmente sem graça. Naquele momento, sob as luzes coloridas da festa e ao som da música animada, Lourdes não era mais a viúva reclusa ou o objeto de fofoca. Era a matriarca de sua família, uma mulher no controle de sua própria narrativa. Beatriz, observando a cena, olhou para a mãe com um novo tipo de admiração. Ela não via mais uma idosa frágil que precisava de proteção. Via uma mulher de uma força imensa, que havia enfrentado o julgamento de uma cidade inteira com graça e firmeza. O clímax não foi um confronto, mas uma afirmação silenciosa e poderosa de quem ela era. Depois do encontro com as vizinhas, uma leveza pareceu tomar conta do grupo. A tensão se dissipou, substituída por risadas e conversas animadas. As pessoas na praça, vendo a cena, a família reunida, o jovem casal integrado, começaram a entender. A fofoca, sem o oxigênio da ambiguidade, começou a morrer. Beatriz, em um momento em que as crianças corriam para o pula-pula, aproximou-se da mãe. «Mãe, me desculpe», disse ela, a voz baixa e sincera. «Eu devia ter confiado na senhora. Fui tola em dar ouvidos às fofocas». Lourdes pegou a mão da filha. «Você só estava preocupada, eu sei. Mas você precisa entender, Beatriz, que eu ainda sou eu. Envelhecer não me tirou o juízo, apenas me deu mais saudades. Eu sei. E hoje eu vi uma força na senhora que eu não via há muito tempo. Acho que eu também estava com saudades dessa sua força». As duas se abraçaram, um abraço longo e apertado que selou a paz entre elas. Foi um momento de profunda reconexão, uma compreensão mútua que ia além das palavras. Mais tarde, a banda começou a tocar um forró animado no coreto. Miguel, de brincadeira, tirou Helena para dançar. O marido de Beatriz levou a filha. Lourdes ficou sentada num banco com o neto, que comia um algodão doce. Ela observava a cena, o coração cheio de um contentamento sereno. A praça, que por tantos anos representara a perda e a nostalgia de dançar com Anselmo, agora era palco de uma nova alegria. Uma alegria diferente, mais calma, mas igualmente real. De repente, Miguel se aproximou dela, sorrindo. «Dona Lourdes, me concede a honra de uma dança?» Lourdes riu. «Ah, meu filho, minhas pernas já não são as mesmas. É só uma dança lenta». Ele insistiu, estendendo a mão. «A banda vai tocar uma agora». Hesitante, ela aceitou. Ele a conduziu para a beira da pista de dança improvisada. A banda começou a tocar uma guarânia, lenta e melódica. Miguel a conduziu com um respeito imenso. Os passos simples, a distância entre eles formal e cortês. Não era a dança apaixonada de sua juventude com Anselmo. Era algo diferente. Era um gesto de amizade. Um símbolo de todo o caminho que haviam percorrido desde o susto na cozinha. Enquanto dançavam, Lourdes viu, por cima do ombro de Miguel, os rostos de seus vizinhos. Não havia mais malícia em seus olhares. Havia surpresa, talvez um pouco de admiração. E, finalmente, aceitação. A dança durou apenas alguns minutos, mas para Lourdes foi o encerramento perfeito para aquela noite. Foi a resolução pública de um conflito privado. Ao voltar para o seu lugar, ela sentiu que havia recuperado seu lugar na comunidade. Não como a viúva de Anselmo, mas como Dona Lourdes, uma mulher inteira. A festa terminou com a tradicional queima de fogos. As cores explodiam no céu escuro, refletindo nos olhos de Lourdes. Cada explosão parecia uma celebração de sua pequena vitória. O guarda-roupa novo, que Beatriz insistira em comprar para lhe dar vida nova, agora estava cheio, não apenas com suas roupas, mas com o vestido azul marinho da coragem, com as flores da amizade, com as memórias de uma festa onde ela redescobriu a alegria de simplesmente estar, viver e ser vista por quem ela realmente era. Semanas se passaram desde a festa do Divino. O outono chegou à vista alegre, trazendo consigo manhãs frias e um sol ameno à tarde. A vida de Lourdes encontrou um novo ritmo. A rotina básica permanecia. O café coado, o cuidado com as galinhas, o rádio ligado. Mas a qualidade do silêncio havia mudado. Não era mais um silêncio de solidão, mas de paz. As fofocas na cidade cessaram completamente, substituídas por um respeito renovado.
Dona Marlene agora a cumprimentava com um bom dia formal, sem se atrever a esticar a conversa. As outras vizinhas voltaram a ser cordiais, algumas até com um pingo de admiração. Elas haviam testemunhado a força silenciosa de Lourdes e, talvez, aprendido uma lição. As ligações de Beatriz se tornaram mais frequentes e mais leves. Elas não falavam mais sobre a saúde de Lourdes ou os perigos da solidão. Falavam sobre livros, sobre as travessuras dos netos, sobre receitas. Beatriz havia aprendido a ver a mãe como uma interlocutora, não como uma responsabilidade. Ela até planejava uma visita no próximo feriado, só para colocar o papo em dia. A amizade com Miguel continuava, sólida e tranquila. Ele ligava uma vez por semana, só para saber se ela estava bem. Às vezes, passava na casa dela no fim do dia, para deixar uma fruta que comprara na estrada ou para mostrar uma foto de um novo projeto de marcenaria que estava fazendo. Eram visitas breves, cheias de conversas simples sobre o dia a dia. Ele se tornara uma presença constante e reconfortante em sua vida, como um neto postiço. Numa manhã de sábado, Lourdes estava em seu jardim, podando as roseiras que Anselmo havia plantado. O sol da manhã aquecia suas costas. Ela usava o vestido azul marinho, que se tornara seu favorito. O rádio, na varanda, tocava uma canção suave de Milton Nascimento. Ela parou o que estava fazendo e olhou ao redor, para sua casa, caiada de branco, para as samambaias que balançavam com a brisa, para o portão do quintal, firme em suas novas dobradiças. Tudo parecia igual, mas tudo estava diferente. O grito que ela dera naquela cozinha, meses atrás, parecia agora um evento de outra vida. Tinha sido o som de uma rachadura, a quebra da casca de conformismo que a envolvia. Foi um som feio, assustador, mas necessário. Foi o som do despertar. A chegada de Miguel, o guarda-roupa novo, tudo havia sido apenas o catalisador. A verdadeira mudança viera de dentro dela. Ela não tinha uma vida nova, como previra sua filha. Tinha a sua vida de sempre, mas recuperada, reivindicada. Ela havia preenchido o espaço vazio do guarda-roupa. E, mais importante, o espaço vazio em seus dias. Não com um novo amor, mas com amor próprio, com amizade e com a coragem de ser ela mesma. Lourdes sorriu, um sorriso genuíno e sereno. Pegou a tesoura de poda e voltou a cuidar de suas rosas. O som do metal cortando os galhos era preciso e satisfatório. O perfume das flores enchia o ar. A vida, em sua simplicidade, era boa. Aos 72 anos, Maria de Lourdes da Conceição não estava mais apenas sobrevivendo à ausência de seu marido. Ela estava, finalmente, vivendo em sua própria presença. E era uma presença bonita, forte e completa. A história de Lourdes nos lembra que nunca é tarde para abrir as portas, sejam elas de um guarda-roupa ou da alma, e deixar a luz do sol entrar. Lembra-nos que, às vezes, o grito mais alto é aquele que nos desperta para a vida. Se essa jornada por Vista Alegre tocou seu coração e fez você pensar nas histórias silenciosas que existem ao seu redor, deixe um like para que mais pessoas possam ouvi-la. Comente aqui embaixo o que você sentiu no momento do grito de Lourdes. E, claro, inscreva-se no canal. Assim, você não perde o próximo capítulo das vidas que, como a dela, esperam silenciosamente para serem contadas. Até a próxima história.